Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif, né? Durud Sharif é invocar as bênçãos para o Santo Profeta e depois iremos continuar com os ensinamentos. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Hoje nós iremos ler, estudar alguns ditos do Santo Profeta sobre um tema muito importante, algo que é a característica do Islã, algo que dentro do islamismo é essencial para aperfeiçoar nós como seres humanos, a nossa conduta, o nosso moral, a nossa atitude com as outras pessoas. É muito importante que nos lembremos que a fé é algo que é ligado com Deus. A fé é alguma coisa que ninguém vê. A fé é sempre em algo que não é visto. Por isso é alguma coisa que a pessoa tem que demonstrar para Deus Todo-Poderoso. Mas só fé em Deus é a metade da nossa religião. Nós temos outra metade da nossa religião, que é a nossa conduta, a nossa moral, a nossa atitude com os nossos irmãos, com as pessoas. E hoje nós vamos ver como era os ensinamentos e a prática do Santo Profeta sobre esse tema. Obviamente, isso vai ser muito breve, né? Porque não tem como nós fazermos, cobrirmos todos esses assuntos nesse pouco tempo, mas iremos fazer o nosso melhor. Primeiro dito narrado pelo Hazrat Anas, ele relata que o santo profeta tinha a mais elevada moral de todas as pessoas. Ele não só falava, não só ensinava aos muçulmanos de terem uma moral e uma conduta boa, uma conduta mais alta, elevada, mas ele demonstrava isso. Ele era um exemplo perfeito para os outros. Todos os ensinamentos que ele falava, seja tratar bem as pessoas, os nossos deveres perante os vizinhos, a nossa moral mais alta com os nossos parentes, ele era o exemplo, ele era incorporado daquele exemplo, daquela fala que ele fazia. Então, e na verdade, esse é o objetivo. Veja bem, no Sagrado Alcorão, Deus elogiou o Santo Profeta por isso. Deus Todo-Poderoso disse no Sagrado Alcorão, Deus não disse que, você é muito corajoso, você é muito, tem muita fé. Todos isso são coisas
que tinha dentro do santo profeta. Mas se Deus Todo-Poderoso resumiu todas as suas características boas, todas as suas condutas boas, ele falou uma coisa: Innaka la'ala khuluqin azim. Que você, ó profeta, tem a moral mais alta que tem. Você está num lugar em que os morais são perfeitos. Por isso o santo profeta foi, Deus colocou o profeta como o exemplo perfeito da humanidade. Que através da sua conduta, seja na pobreza, seja na riqueza, seja quando ele era oprimido ou quando ele tornou o chefe do Estado, seja quando ele era pai ou quando ele era criança, seja ele quando tinha poder ou quando não tinha poder, ou quando ele estava na guerra ou quando ele estava em paz. Sempre mostrou a melhor conduta que um ser humano pode mostrar. Então, esses são exemplos de santo profeta e que nós devemos seguir. Outro dito do santo profeta narrado pelo Hazrat Abdullah bin Amr relata que o próprio santo profeta nunca excedeu os limites, nem gostava de exceder os limites, que ele não ultrapassava os limites, sejam quais for, né? Em cada lugar, em cada momento, nós podemos estabelecer limites diferentes. Mas Santo Profeta sempre cuidava desses limites, para que ele não possa nem ser ofendido e nem ofender alguém, para que ele não possa, para que ele não faça alguém sofrer, para que ele também não faça sofrer a sua fé. E ele protegia, cuidava. E ele costumava dizer: o melhor de vocês é aquele que tem a melhor conduta ética. Que a melhor coisa que uma pessoa pode obter não é a riqueza, não é a casa bonita, não é um carro lindo, não são 5 orações diárias, não é jejum. Obviamente, todos têm a sua importância, sejam coisas espirituais, físicas. Mas o melhor, uma pessoa, melhor pessoa que pode ser, é quem tem uma melhor conduta com as pessoas. Uma pessoa suave, uma pessoa doce, uma pessoa que é bom, sincero, honesto, trata bem as pessoas. Que ele tem os seus princípios, que ele tem a essência de ética. Ele segue completamente o exemplo do santo profeta. Então, por isso, como eu antes também expliquei que quando foi dado o exemplo do profeta por Deus, o que que Deus falou? Que ele tem conduta perfeita. E quando o profeta diz quem é melhor entre vocês é quem tem melhor conduta. Tudo vem depois. O nosso tratamento com as pessoas tem que ser de uma forma perfeita. Nós temos que ter a nossa palavra. Nós temos que ter a nossa imagem boa. Outro dito, narrado pelo Hazrat Abu Dahr, relatou que santo profeta diz: lembrem-se de seus deveres para com Allah, onde quer que estejam, e sucedem o mal com o bem. Primeiro, que sempre deve, como eu falei, que a metade da nossa religião é virada para Deus, né? Os nossos deveres com Allah, com Deus. Aonde a gente estiver, né? Sejamos na guerra, sejamos em paz, sejamos em casa, sejamos em viagem, sejamos no trabalho ou na escola. Nós não temos essa exceção de que agora eu estou na viagem, então não tenho dever.
para com Allah. Então, nesse caso, primeira coisa é o nosso dever com Allah, e depois a outra parte, que sempre que a pessoa tiver uma falha, sempre que a pessoa cometer um erro, um pecado, deve compensar com o bem. Às vezes a gente vê que as pessoas falam assim: ah, eu estou muito ruim, eu tenho feito muitos pecados, ah, eu sei que Deus não vai me perdoar porque eu sou uma pessoa muito pecaminosa, tenho feito muitos pecados, eu excedi os limites de Deus. Não. Sempre que fizer algo ruim, tenta fazer o bem logo, porque toda maldade, todo efeito de ruim vai ser apagado assim que você fizer o bem. Mas por que que tem que fazer logo depois? Logo, né? Não tem que esperar, não tem que pensar. Porque quanto mais tempo você esperar depois de fazer um erro, um pecado, vai ser mais difícil para você tomar uma atitude positiva, uma atitude boa. E vai ganhando ferrugem ao seu coração, à sua alma. Sabem aquela coisa, por exemplo, quando uma roupa mancha e você deixa aquela mancha secando, ficando lá um tempo, cada vez que passa o tempo, aquela mancha vai ser mais difícil de sair. Mas assim que sujou a roupa, você lavou, vai sair. Não, nem vai aparecer, nem vai perceber que ali tinha uma mancha. Porque aqui também está falando, pois o último eliminará o primeiro. Que assim que você fizer uma coisa errada, e isso tem que ter cuidado, a pessoa não tem que fazer propositalmente. Que eu vou fazer algo ruim rapidamente e depois faço bem para compensar. Não. O que vale mais é a nossa intenção. Porque se a pessoa já está fazendo o pecado, o erro, com essa intenção, então isso nem é mais erro. Erro é quando a pessoa faz sem ter a consciência, sem ter a intenção. E a partir do momento que a pessoa tem a intenção de fazer um erro, aquilo torna-se um pecado, um crime contra Deus. E aí você deixa eh, esse poder, tira o poder da sua mão e coloca na mão de Deus. Aí é por Deus se ele vai perdoar ou não. Mas se você for feito um erro por não perceber, por não ter essa intenção, aí sim você compensando vai eliminar aquilo. Por isso, e também nós nunca sabemos. Imagina a pessoa tem essa intenção de que eu vou fazer pecado e aí dia seguinte eu vou fazer arrependimento, vou pedir o perdão. E imagina ele faz o pecado e não chega ao dia seguinte para ele, e ele morra. Como é que vai ser a situação dele? Nunca sabemos se a gente vai ter a oportunidade de ter arrependimento. Então, quanto antes é melhor para que nós não percamos a oportunidade de fazer arrependimento. E no final foi falado: e comportem-se bem para com as pessoas. Olha a comparação. A comparação de dever com Allah é comparado com comportar-se bem com as pessoas. Quer dizer que tem o mesmo volume de tratar bem as pessoas, de comportar bem com as pessoas, né? Outro dito narrado pelo Hazrat Jabir relata que Santo Profeta diz: no dia de julgamento, os mais amados e mais próximos de mim serão aqueles de vocês que tiverem a melhor moral. E os que mais estarão sob a ira de Deus e mais distante de mim serão aqueles
de vocês que são abusivos e orgulhosos, altivos e arrogantes. Então, mais uma vez, foi mostrado aqui por Santo Profeta que quanto melhor nós teremos a nossa conduta, quanto melhor nós teremos a nossa moral, teremos mais proximidade com Deus. E vejam bem, isso vai fazer com que nós aproximamos com a Deus Todo-Poderoso. Quando a gente vai ter um moral bom, a gente vai ter uma atitude bom, isso não é que isso é tudo na religião. Isso é um ramo dentro da religião, mas um ramo muito importante e que pode ajudar a pessoa a levar para a espiritualidade. Às vezes as pessoas falam que tem muita gente que não são religiosos, tem muita gente que é ateu, tem muita gente que não acredita em Deus e que eles têm uma conduta boa. Então, se a religião vai dar isso e eles têm sem isso, para que serve a religião? É importante lembrar que essa parte de moral, como eu falei, é um ramo dentro da religião. A pessoa que já tem isso, inclusive, vai ter mais facilidade dentro da religião por optar certas coisas, porque já tem muitas das coisas que a religião ensina. Mas isso não quer dizer que é tudo que a religião ensina. A parte moral é uma coisa e parte espiritual é outra coisa. E a religião ensina tanto a parte moral das coisas, dentro da pessoa, uma moral elevada, atitude mais, melhor atitude com as pessoas, quanto também ensina a parte espiritual. Parte espiritual em que a pessoa ganha a fé, em que a pessoa ganha uma esperança dentro da sua vida. E mesmo que essas pessoas que têm uma moral muito bom, que não são religiosos, eles nunca podem ter aquela esperança que a religião, a espiritualidade ensina. Eles são pessoas que ficam decepcionados, que não têm esperança da vida. Mas muitas das vezes, as coisas que acontecem na vida deles, eles ficam desesperados muito rápido. Eles ficam sem um objetivo na vida. Porque o objetivo, o maior objetivo na vida, que não frustra, que não traz a frustração na pessoa, é Deus. É acreditar, fé em Deus, que a gente vai encontrar com Ele. Essa é a coisa que nos salva das muitas frustrações que trazem assuntos mundanos. Mas voltando ao nosso ponto de hoje, né, parte morais, essas quatro coisas, né, são muito perigosos, abusivos, né? Isso acontece quando a pessoa tem um poder, ele abusa com o seu poder, ou quando ele consiga ter uma coisa que não é poder, mas ele tem orgulho daquilo e acaba destruindo suas ações boas, altivos e arrogantes. Isso também é algo que destrói as ações boas das pessoas. E para finalizar a nossa aula de hoje, o último dito narrado pelo Hazrat Abu Huraira relata que Santo Profeta diz: seja justo e virtuoso, você será o melhor dos adoradores de Allah. Fique satisfeito, você será considerado o melhor dos agradecidos. Desde que os outros deseje para os outros o mesmo que deseja para si mesmo. Você se tornará um verdadeiro crente. Olha, exemplo, para tornar um verdadeiro crente, tem que desejar o mesmo para os outros que você deseja para si mesmo. Isso é fé,
Isso faz parte da religião. Trate seu próximo da melhor maneira possível. Você será um verdadeiro muçulmano. Não ria excessivamente, pois isso deixa o coração sem paixão. E assim nós finalizamos a nossa aula do hoje. Eu gostaria de fazer o convite. Iremos ter a nossa convenção anual da comunidade, agora no dia 25 a 27, lá na nossa sede nacional, né, no Rio, onde nós temos a nossa mesquita. Então, os membros ficam lá, ficam hospedados lá, fazem orações, tem vários discursos espirituais também, né? E fazemos orações juntos, temos a alimentação todos juntos lá. Será uma experiência muito boa. Então, quem quiser, e você não paga nada lá. Obviamente, se você quiser fazer uma contribuição, nós inclusive fazemos todos os meses, né? Contribuição faz parte das comunidades divinas. Mas para esse evento você não paga nada, é evento completamente gratuito, ok? Então, quem puder ir lá participar, ficar lá 3 dias, serão muito bem-vindas e também vai ser uma experiência maravilhosa, tá bom? Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que paz esteja sobre vocês.